Começando a aula, aliás, começando o curso de análise das demonstrações contábeis. Ora, vocês fizeram o curso de contabilidade e o tempo todo ouviu falar em demonstrações financeiras, não é isso? Bom, claro, de acordo com a Lei 6.404, lá no seu artigo 176, nós temos lá a menção de que ao final do exercício social, a diretoria fará elaborar as seguintes demonstrações financeiras. Aí vem demonstração do resultado, balanço patrimonial, demonstração de lucros e prejuízo acumulado, demonstração de fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado para a companhia aberta, tal. Só que nós já estamos vivendo a contabilidade internacional por completo aqui no Brasil. Seja no setor privado, como também agora no setor público, certo aí? E aí nós temos todo aquele processo já estudado, o processo de convergência para a contabilidade internacional, que vocês aprenderam, e aí então, a partir daqui, então, aquelas normas CPC que vocês estudaram, denominam-se o quê? Normas de quê? Normas Brasileiras de Contabilidade, certo? NBC. Tá ok? Na verdade, ficou fácil. Lembra-se do CPC 01? Impairment? Lá, o Conselho Federal de Contabilidade aprovou todos os CPCs. E, para facilitar, deu a mesma numeração. Então, o CPC 01 é NBC 01. NBC TG 01. Certo aí? Então, o CPC 26, que trata de demonstrações contábeis, é exatamente NBC TG 26. Tá certo? Então, quem fez o meu curso, a gente ficou o tempo todo falando de CPCs, é só saber que aquela numeração é também norma brasileira de contabilidade com a mesma numeração. Certo? E para as companhias abertas, elas foram regulamentadas por meio de deliberações. Aí, as deliberações não necessariamente têm a mesma numeração do CPC. Certo aí? Bom, e aí então, veja, o CPC 26, lá no seu item 81, diz, são demonstrações contábeis brasileiras. Aí vem todas. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, que mais? Demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado, demonstração do resultado abrangente e as notas explicativas. Então, observe que notas explicativas são consideradas também parte das demonstrações. Certo aí? Bom, a questão é, nessas alturas, iniciando o curso de análise, a sua expectativa deve ser muito grande, mas fica aquele monte de interrogação, Será que eu posso fazer esse curso? Será que eu estou preparado? O que é que eu vou estudar aqui? Bom, então, trata-se de um curso de alto nível. Como assim? Analisar é para alguém que já conhece um contexto. Ou seja, conhece os dados para transformá-las em informações. Certo? Então, imagine um médico. Daí eu estou colocando na introdução, médico versus analista contábil. Qual a diferença? Será que há muita diferença? Vamos começar por aqui, então. O médico, nas suas funções, ele vai solicitar o que? Os exames. Concorda? E o analista contábil, ele vai calcular ou solicitar que calcule o quê? Os indicadores. Mas que indicadores? Nós teremos 3 tipos de indicadores. Indicadores econômicos, indicadores financeiros, indicadores econômico-financeiro. Tudo bem. Então, você está vendo que até aqui está empatado. O que o médico solicita, o contabilista também solicita. Certo? Aí eu te pergunto,
Quantos exames existem na medicina? N exames. Certo aí? Certamente ele não vai solicitar todos. Ele vai solicitar os exames que vão interessar para quê? Para a sua investigação. Por isso, quando você procura um médico, ele já vem logo com perguntas. O que você está sentindo? Né? Que dor que você está tendo? Né? Ele vai diagnosticar tudo isso. Então, para que ele possa diagnosticar e saber quais exames ele vai solicitar, ele precisa ter um indicador da sua investigação, se é uma diabetes, é uma hipertensão, ou só é uma doença de flamenguista. Muito bem. E o analista contábil não seria diferente. Ele também vai encontrar N indicadores. Certo aí? Ele vai ter que saber escolher quais indicadores ele precisará para a sua investigação. O que ele está investigando? Ele está investigando se a empresa está crescendo economicamente? Ele está investigando se a empresa está encolhendo? Ele está investigando se ela acompanha o crescimento dos concorrentes? Se ele está investigando se a empresa consegue pagar o seu passivo no curto prazo ou no longo prazo? Ele está investigando se a empresa está sendo bem avaliada por usuários da informação contábil externa, como bancos, investidores? Quer dizer, para cada objetivo, devemos escolher os indicadores necessários para isso. Certo? Bom, agora, e o que mais que o médico vai fazer? Ele pede os exames, de acordo com o que ele está investigando, e vai o quê? Analisá-los. O analista, ele calculou os indicadores de interesse da sua investigação e vai também analisar. Certo aí? Cada um com a sua técnica, evidentemente, mas veja que as funções são as mesmas. E o médico, ele vai dar um diagnóstico. Se confirmou ou não a investigação, ou se vai ter que iniciar do zero, pedindo outros exames para outras investigações, até chegar ao seu objetivo. E o analista contábil também vai dar um diagnóstico, se confirma ou não a sua investigação, e em que pé que chega a sua investigação. E o médico, depois de feito o diagnóstico, o que ele vai fazer agora? Ele vai receitar, não é isso? Ele vai tentar corrigir as disfunções, a doença, que seja, certo? E o analista, o que ele faz? Ele para por aqui. Por quê? Porque numa entidade econômica, numa empresa, quem vai fazer acontecer são os gestores e a administração. Então essa é a diferença. O máximo que o analista vai poder apresentar aqui são o quê? Sugestões. Então, esse diagnóstico e sugestões, assim como o diagnóstico e a receita vão estar relatadas pelo médico, aqui vai gerar um relatório. Certo aí? Muito bem. Então, olha, veja bem, quando a gente começar a estudar a análise das demonstrações financeiras, vamos encontrar esses 3 indicadores. Indicador econômico. Bom, para começar, quando eu falo aqui em indicador, indicador é o mesmo que índice. Concorda? Índice, matematicamente, é o numerador
sobre o denominador, que vai gerar um coeficiente. O que representa esse coeficiente? Então, por exemplo, a demonstração do resultado do exercício que você estudou na contabilidade geral avançada foi um estudo aprofundado e longo, né? Foram 20 encontros de 4 horas. Então, veja, você começou aqui pela receita bruta, menos deduções, igual a receita líquida, menos custo da mercadoria vendida, igual ao lucro bruto, até o lucro líquido do exercício. O balanço patrimonial que você estudou já é o balanço patrimonial internacional, onde o balanço é dividido em classe de contas do ativo, classe de contas do passivo, o ativo dividido em circulante e não circulante, o passivo dividido em circulante, não circulante e patrimônio líquido. Ora, você vai perceber que essas demonstrações contábeis são apenas dados. Certo? Então, venha para cá, olha. A contabilidade, ela gera dados. Dados, você vai encontrar no balanço o que? As contas com seus respectivos valores. São apenas dados. São números, é a descrição de um evento, de um fato. Né? Então, quando você queria olhar a conta móveis e utensílio, a empresa comprou móveis e utensílio. Quanto pagou? Então, você tem números e a descrição, mas são apenas dados. E esse dado de forma isolada, ora, não provoca nenhuma reação. Agora, esses dados precisam ser transformados em informações. Aí é a função da análise que veremos aqui. Então, veja, quando se fala em informação, a informação é o mesmo que comunicação. E quando você está se comunicando, o mais importante é o que já dizia o nosso grande mestre, professor Ivan Alves, que é considerado a gramática viva no Brasil. Infelizmente, Ivan está adoentado agora, mas estamos torcendo para a sua recuperação. Mas o Ivan já dizia o seguinte, porque certa vez um aluno indagou, mas professor Ivan, por que a gente tem que estudar a língua portuguesa nesse nível tão elevado? Porque vocês já observaram, quem conheceu o professor Ivan, de que os seus cursos de língua portuguesa aqui tinham um público seleto. Geralmente eram professores de língua portuguesa, candidatos para concursos do Senado Federal, para consultor, Câmara dos Deputados para consultor, Câmara Legislativa do Distrito Federal para consultor, jornalistas, era esse nível de público. E eu estava presente na sala, um aluno perguntou ao professor Ivan, mas professor Ivan, para que a gente tem que estudar nesse nível? Latim? Grego? Aí ele diz, olha, em primeiro lugar, estudar qualifica o ser humano. E o ser humano não tem limite para se qualificar. Ele tem que estar sempre buscando a qualificação maior. Nem ele, o professor Ivan, segundo ele não chegou no limite. E acreditamos. Então, mas ele disse o seguinte, nós estamos num curso em que estamos nos comunicando, vocês acompanharam o processo e estamos conseguindo nos entender. Como assim? O que eu falo eu consigo explicar e faço com que a informação se transforme numa comunicação conosco. Certamente, quando você estiver fora desse ambiente, procurando gerar a sua informação como comunicação a outras pessoas, você terá que ser capaz de baixar o seu nível para quem está recebendo essa comunicação. Do contrário, vocês não vão se comunicar. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de futebol. Nós nos comunicamos no WhatsApp. E a turma minha lá do futebol, a maioria não gosta de estudar. E há muito parou de estudar. Nem por isso é menos gente do que eu. Pelo contrário. Mas a gente tem que se comunicar. Então, que comunicação? É uma linguagem excessivamente culta que temos que falar? Porque estudamos isto? Claro que não. A minha comunicação com ele é assim, ei cambada, sábado, 18 horas,
vai ter aquela pelada de sempre. Né? Muito bem, estou me comunicando com eles. Eles estão entendendo? O que eu quero dizer? Que você que vai aprender a análise das demonstrações contábeis, contabilidade você já conhece. As demonstrações como dados você conhece. Você agora vai aprender técnicas para gerar informações, mas preocupados, acima de tudo, em fazer com que essa informação gere uma comunicação, que não seja uma comunicação somente entre os entendedores de contabilidade, mas, acima de tudo, aos que dependem dessa informação contábil. Quem? O empresário, o analista de mercado de capitais, o gerente de bancos. Aí fica uma pequena crítica construtiva. Quando nós pegamos aí a análise das demonstrações contábeis de muitos contabilistas que têm que fazer esse relatório aqui, não sei se vocês já observaram, eles colocam assim, né? O índice de liquidez corrente é de 1,6, o índice de liquidez geral é de 1,9, o grau de alavancagem financeira é de tanto e de Y e daquilo. Seria mais ou menos igual você ou eu, que somos leigos em medicina, quando nós vamos ao nosso consultório médico e o médico também colocasse na receita, na nossa comunicação, esse tipo de linguagem, como muitos fazem, e usando letras que nós não conseguimos entender. Ele também não está se comunicando. Para quê? Então, é esse tipo de falha que o professor Ivan sempre disse, que a informação tem que gerar comunicação. E quando você estuda, você buscou o maior grau de conhecimento, mas na hora de repassar, você terá que ser bem claro. Então, essas mesmas informações que acabei de citar, né, de que, analisado o balanço da empresa, o índice de liquidez é de isso ou daquilo, tem que ser traduzido, melhor ainda, né, de que a capacidade da empresa pagar seus débitos no curto prazo está gerando um índice de liquidez de 1,2, que, comparado com o segmento, está dentro da razoabilidade, está melhor, está pior, né? E que, analisado historicamente, numa cadeia de 3 anos, está levando a empresa à melhoria, ou então que ela está decaindo. São informações que serão úteis ao empresário, serão úteis ao analista de mercado de capitais, serão úteis ao gerente de banco. Estou entendendo aí o raciocínio? Então, veja, olha, nós estaremos aqui, conhecemos a contabilidade, vamos aprender a técnica de fazer análise para gerar informações, mas lembrando que essas informações são comunicações que teremos para quem vai receber essa informação. E para quem recebe essa informação, isso terá que produzir uma reação ou uma decisão. Então, se eu estou buscando um empréstimo junto ao banco, não é o gerente que está analisando? O gerente de banco tem que ser contabilista? Não. Mas o relatório de análise que eu estou enviando a ele será suficiente para ele dizer se decide em nos emprestar ou não. Se nós estamos mandando um recurso, né, a uma entidade que opera com mercado de capitais para que seja o nosso agente aplicador, e eu já posso também mandar a análise da nossa demonstração contábil, onde isso possa produzir a ele o quê? Uma reação ou uma decisão. Né? Ele pode dizer, peraí, mas né, você está querendo aplicar um dinheiro que, pelo que você está dizendo, pelo que você está se comunicando, não dá para deixar aplicado por 120 dias. E aí já vai gerar uma decisão para aplicar por menos tempo ou não aplicar. Estão percebendo? Então, veja que o analista contábil, ao gerar informações a partir de indicadores, isso quer dizer que esses indicadores aqui são exatamente o quê? As técnicas que vocês vão aprender. E é minha função ensinar a vocês a técnica de buscar esses indicadores. Certo? E direcionar para, né, os segmentos de análise que vocês vão precisar, né, quais indicadores vocês vão precisar para cada segmento de análise. Então, no nosso treinamento, nós temos
estudar de uma forma geral as técnicas, para que, de acordo com a utilidade, se você é um contabilista, né, para cada situação você vai saber qual indicador usar. Se você é uma pessoa que está se preparando para uma prova, exame de suficiência, uma prova de concurso público, auditor da Receita Federal, auditor do TCU, Banco Central e etc., saber que o examinador vai querer que você calcule esses indicadores, que é, então, aplicar a técnica. Agora, analisar vai depender, acima de tudo, para poder dar um diagnóstico, vai depender, acima de tudo, o quê? Né? Da criatividade, da visão de cada um. Então, vocês vão perceber que eu sou apenas um sargento, por assim dizer, onde eu vou ensinar a vocês a técnica, mas que, com certeza, muitos de vocês aqui vão terminar o curso muito mais capacitados do que eu em fazer a análise. Por quê? Porque eu creio, tenho certeza, que muitos de vocês são até mais criativos do que eu. Certo aí? Então, veja que você vai fazer um dos cursos mais interessantes que existe, útil, e mais, quem conhece a técnica de fazer análise é mais feliz, porque, no mínimo, consegue compreender mais o quê? Noticiários, que o tempo todo o noticiário traz, né, indicadores. Certo? E detalhe, quando nós vamos fazer esse relatório do que estamos analisando, é muito importante você encurtar, né, a literatura por meio de uso de gráficos. Certo? Então veja que nós, contabilistas, nós criamos dados, mas que muitas das vezes os melhores analistas têm sido os economistas, e até mesmo engenheiros que estudaram contabilidade e a técnica. Por quê? Né? Porque eles são muito preparados para trabalhar com gráficos. Certo aí? Então, recomenda-se sempre que na análise use gráficos para facilitar a interpretação do visual. Certo? Muito bem. Então, olha só. Primeiro, o que seria, né, indicador econômico? O que seria indicador financeiro? O que seria indicador econômico financeiro? Bom, você estudou na contabilidade de que as receitas e despesas que formam o resultado da empresa devem ser reconhecidas pelo princípio da competência. E o princípio da competência, ela vai de encontro ao quê? A natureza jurídica. Como assim? Juridicamente falando, o ganho de uma empresa é quando ocorre o fato econômico. E o que seria o fato econômico? Você estudou lá na contabilidade básica. A ocorrência concomitante da essência e da formalidade. Essência é a matéria de fato, formalidade é a matéria jurídica que dá cobertura à matéria de fato. Traduzindo, ora, se eu contratei uma empresa de advocacia para defender uma causa no judiciário, nós teríamos vários momentos. Momento 1, assinamos o contrato. Momento 2, a advocacia prestou o serviço. Momento 3, é a hora de eu pagar. Mas, de repente, o advogado, a empresa de advocacia, perdeu a causa. E eu estou chateado, não estou querendo pagar. E isso leva a uma situação litigiosa no judiciário. E o que é que o judiciário vai exigir? A formalização dos interesses das partes, que é o contrato assinado, que legaliza. E qual é o objeto? É a prestação de serviço de representar o seu cliente junto ao judiciário, porque essa é a função da advocacia. Né? Você pode ter contratado para ganhar a causa, mas você não está pagando para isso. Você não se defende no judiciário sem uma advocacia. Então ele está prestando o serviço de lhe representar no judiciário. Certo? E se ganhou ou não a causa é outro departamento. Mas se ele lhe representou, então o que a justiça vai exigir? Que se faça a contraprestação, que é o pagamento. Então, conclusão, juridicamente falando, o fato econômico existe naquele momento em que o serviço foi o quê? Concluído, prestado. A empresa prestadora de serviço cumpriu. Então, para aquela empresa, aquele é o momento da receita. Muito bem.
Com isto, nós aprendemos então que pelo regime de competência, usou-se aqui o critério econômico do ganho ou da perda. Então, veja, se o indicador é um coeficiente, é um índice, se eu pego, por exemplo, o lucro líquido do exercício e divido pela receita líquida, lembrando que o CPC 30, que trata de receita, entende que a receita da empresa é a receita o quê? Líquida. Porque daqui para cima, nós temos a receita bruta e a anulação da receita. A receita é o valor que a empresa recebeu em dinheiro ou receberá em títulos de crédito. Certo aí? Bom, então, é a receita líquida. Tá bom, então, lucro líquido dividido pela receita líquida, eu encontro aqui um coeficiente. Certo aí?